Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre fatoração. O que é fatoração? Fatorar significa escrever números ou expressões algébricas na forma de produto de fatores, tá? Então eu vou escrever na forma de uma multiplicação. Eu vou pegar minhas expressões algébricas e escrevê-las como uma multiplicação, tá? Vamos começar falando do fator comum. O que é o fator comum? Ele se baseia em identificar fatores comuns, fatores iguais aos termos que formam a minha expressão. E aí eu vou explicitá-los, ou seja, eu vou destacá-los como produto, tá? Como uma multiplicação de outros fatores, tá bom? Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que pegar a minha expressão e ver o que tem de comum, que tem de igual nos dois termos da minha expressão. Por exemplo, olha aqui, x² mais 3x, tá? O que eu tenho que verificar aqui? x², eu tenho que lembrar que ele é x vezes x, tá? Lembra sempre, x² é x vezes x. 3x é 3 vezes x. Então, aqui eu tenho dois termos na minha equação. Um que é x², que eu separei em x vezes x. Opa! E o outro que é 3x, que eu separei como 3 vezes x. Ok? O que eu vou fazer com isso? O que tem de igual nessa parte e nessa parte? Não é o x? Beleza. Então, eu vou colocar o x em evidência aqui. Esse é meu fator comum, tá? O meu fator comum é o x. E esse fator comum, que é o x, que tá tanto aqui quanto aqui, ele vai ficar em evidência, ele vai ser explicitado, evidenciado, tá? E ele vai multiplicar, entre parênteses, o que sobra da minha equação. Então, se eu coloquei um x aqui, ó, quer dizer que um x aqui some, porque eu já coloquei ele aqui. O que vai sobrar? O outro x, tá? Mais o sinalzinho que tá aqui no meio, a gente sempre copia, tá? Aqui, do 3x, um x eu já coloquei, então esse x some. O que sobrou? 3, tá? Acabou. Então, o que quer dizer x² mais 3x? Na forma fatorada, é x vezes x mais 3, tá? Vamos tentar fazer com o exemplo de baixo, ó. 2x² menos 9x. Ó, o que é 2x²? 2 vezes, e o x² é x vezes x. E o 9x? É 9 vezes x. Então, vamos lá. O que tem de igual no 2x² e no 9x? De novo, é o x, né? Então, vamos colocar em evidência. Como aqui eu tenho número na frente dos dois, eu tenho que verificar se esses números, o 2 e o 9, eles estão na mesma tabuada. O 2 e o 9 estão na mesma tabuada? Não tá, né? O 2 só na tabuada do 2 e o 9 na tabuada do 3 e do 9. Então, não tem como. Então, vamos lá. É só o x mesmo. Então, eu vou tirar um x daqui e um x daqui, porque eu já coloquei ele aqui. Tira um de cada. Então, vamos lá. O que sobrou? Aqui, tirei o x, sobrou o 2 e o x. Aqui, copio o sinal de menos. Aqui, do 9x, o x eu tirei, sobrou o 9. Então, 2x² menos 9x, fatorado é x que multiplica 2x menos 9. Tudo bem? Agora, vamos complicar um pouquinho, ó. Olha o exemplo 3. 3y² mais 6y. Vamos ver aqui. O que é 3y²? 3 vezes y² é y vezes y. E o 6y é 6 vezes y. Primeira coisa que tem de igual. Já vejo de cara que é o próprio y, certo? Agora, tem número nos dois. O 3 e o 6 estão na tabuada de quem? Do 3, não é?
Então, quer dizer que o 3 também é um fator comum. Porque o 3 tem na tabuada do 3 e o 6 também tem na tabuada do 3. Por quê? Porque o 6 eu posso escrever como 3 vezes 2, tá? Então, o 3, ó, também vai ser um fator comum. Então, ó, o fator comum aqui, ó, é 3 vezes y, tá? Então, quem eu vou tirar? Eu vou tirar o 3 e vou tirar o y. Vou tirar o 3, né? Que o 6 virou 3 vezes 2. E vou tirar o y, tá bom? Então, o que vai sobrar? Daqui, sobrou, ó, eu tirei o 3, tirei o y, sobrou y. Mas, aqui, ó, tirou o 3, tirou o y, sobrou só o 2, tá bom? Então, como é que ficou aí, ó? 3y que multiplica y mais 2. E esse último exemplo aí, ó. 24a quadrado menos 18a. Aqui é um a, tá? Que ficou pequenininho lá em cima, não apareceu. Imprimiu errado, ó. Então, vamos ver. Aqui, ó. É 24 vezes a vezes a. E aqui é 18 vezes a. Então, de cara, quem é o fator comum? É o a. Beleza. Agora, o 24 e o 18 estão na tabuada de quem? Ó, na tabuada do 2, porque são pares. Na tabuada do 3 tem o 24 e tem o 18. E na tabuada do 6 também tem o 24 e o 18. E agora, qual que eu escolho? O 2, o 3 e o 6. Sempre vou escolher a maior tabuada, tá? A do 6. Então, quem que é esse 24? É 6 vezes 4. Então, 24, ó, virou 6 vezes 4. Quem que é o 18 na tabuada do 6? 6 vezes 3. Então, ó, o 18 virou 6 vezes 3. Tá bom? Então, vamos lá. Quem que é o fator comum além do A? É o 6. Então, é 6A. Então, tirou o 6 e tirou o A. Tirou o 6 e tirou o A. O que vai sobrar? Se eu tirei o 6 e tirei o A, vai sobrar o 4 e vai sobrar o A. Então, sobrou 4A menos... Aqui eu tirei o 6 e tirei o A, sobrou 3. Então, ó, 6A que multiplica 4A menos 3. Tá? Esse é o fator comum. Outro tipo de fatoração que a gente tem é a diferença de 2 quadrados, tá? O que é a diferença de 2 quadrados? Suponha que eu tenho dois números, que eu chamei de A e B, e a diferença o que é? Menos subtração. Diferença do quadrado desses inteiros quer dizer que eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Um número elevado ao quadrado menos o outro elevado ao quadrado. Vamos escrevê-lo como sendo o produto da soma pela diferença. Então, ó, toda vez que eu tiver A ao quadrado menos B ao quadrado, eu vou poder escrever A mais B vezes A menos B, tá? Então, isso quer dizer o quê? Por exemplo, x ao quadrado menos 4. E aí, como é que eu vou fatorar isso? Eu tenho um número ao quadrado menos o outro. Esse número tá ao quadrado? Como é que eu vou descobrir isso? Eu sei que x ao quadrado é x vezes x, não é? E 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? É o 2, não é? 2 vezes 2 não dá 4? Então, como é que eu posso escrever x ao quadrado menos 4? É o x e o 2. Então, eu vou fazer x mais 2 vezes x menos 2, tá? Sempre assim. E esse aqui, ó, 9y ao quadrado menos 16. Ó, sempre tem que ter esse menos aqui no meio, hein? Tá vendo? Ó, esse menos aqui no meio é importante, tá? Só vai valer essa regrinha se for menos aí no meio, se for mais, não vale. Aqui, ó, o que é 9y ao quadrado? 9, que número vezes ele mesmo dá 9? É o 3, não é? Então, é 3 vezes y vezes y, porque o y tá ao quadrado. E o 16, que número vezes ele mesmo dá 16? É o 4, não é? 4 vezes 4. Então, pega um 3 e pega um y. Então, é 3y
mais, pego um 4 daqui, vezes, aí eu pego o outro 3 e o outro y, menos o outro 4 daqui, tá? Então, eu pego um de cada com o sinal de mais, depois um de cada com o sinal de menos. E multiplico os dois. Aqui, ó, a quadrado menos 25. A quadrado, a vezes a. 25, que número vezes ele mesmo dá 25? 5 vezes 5. Então, pega um daqui e um daqui, com o sinal de mais. Um daqui e um daqui, com o sinal de menos. Tá? Aqui, ó, 100x² menos 18. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. 10 vezes 10 e x² é x vezes x. E 81, que número vezes ele mesmo dá 81? É o 9 vezes 9, beleza? Então, pega um daqui com um daqui. Então, um x e um 10, mais o outro daqui que é 9, vezes a mesma coisa. Um daqui que é o 10x, menos o outro daqui que é 9. Tá bom? Essa é a diferença de dois quadrados. E a terceira fatoração é o trinômio quadrado perfeito, que a gente chama de TQP. T de trinômio, Q de quadrado e P de perfeito. O que é o trinômio quadrado perfeito? Ele é utilizado quando as expressões são trinômios. O que é um trinômio? Quando eu tenho 3 termos na minha expressão, tá? E ele forma um quadrado perfeito. Eu vou explicar para vocês agora o que é um quadrado perfeito, tá? Então, só vou usar quando eu tiver 3 termos. Vocês viram que até agora eu tinha só 2, tá? Então, agora eu vou ter 3 termos. E ele vai ser quadrado perfeito quando acontecer a seguinte coisa. Ó, aqui. Que número vezes ele mesmo dá x²? X vezes x, não é isso? Então, eu pego o primeiro e vejo que eu tenho x vezes x. O último, que número dá y²? Y vezes y, não é isso? Esse cara que tá aqui no meio, ele tem que ser 2 vezes um daqui vezes um daqui. 2 vezes x vezes y dá 2xy. Deu esse resultado que tá aqui no meio? Então, ele é um trinômio quadrado perfeito, tá? Ele é um trinômio quadrado perfeito. Quando eu pego 2 vezes, sempre 2 vezes, tá? Esse aqui do meio é sempre 2 vezes. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá bom? Ele tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ter que dar esse resultado aqui do meio. Se deu o resultado aqui do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Se ele for um trinômio quadrado perfeito, como que eu vou escrever ele? Eu vou escrever ele dessa forma. Vou pegar um daqui, que é o x. Vou pegar este sinal aqui do meio, que é o mais. Vou pegar um aqui do último. Fecho parênteses e elevo ao quadrado. X mais y ao quadrado. Tá? Só isso. Vamos ver o exemplo de baixo. Y² menos 8y mais 16. Vamos fazer a conta. Quem que é esse cara aqui, ó? Y² é y vezes y. Vamos pro último, 16. 16 é 4 vezes 4. Vamos verificar aqui o meio. 2 vezes, sempre 2 vezes, esse cara aqui que é y, vezes esse cara aqui que é 4. 2 vezes y vezes 4, ó, 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes y, 8y. Ah, deu o cara que tá aqui. Professora, mas aí é sinal de menos. Não, esquece o sinal aqui. O sinal só importa na hora de escrever aqui, ó. Tá? Deu 8y? Deu 8y. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu vou poder fatorar. Como é que eu vou escrever isso aqui? Vou pegar um aqui do primeiro. Aí, eu vou pegar o sinal aqui do meio, que agora é menos. Então, aqui vai ser menos. Vou pegar um aqui do último, que é o 4. E vou elevar ao quadrado. Então, y menos 4 ao
quadrado, tá? Próximo. 4a ao quadrado menos 20a mais 25. O que vai acontecer? 4, que número vezes ele mesmo vai dar 4? 2 vezes 2, certo? A ao quadrado é a vezes a. O 25 vai ser 5 vezes 5, certo? Vamos verificar o do meio. 2 vezes, ó, um daqui que é 2, vezes esse aqui que é A, tem que pegar todo mundo, tá? Vezes esse aqui que é 5. Vamos verificar. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, vezes A, 20A. Deu 20A? Deu. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Vou poder fatorar? Vou. Como que eu faço? Entre parênteses. Pego um de cada, então eu pego 2 e pego A, 2A. O sinal é esse aqui, que é o de menos. Pego um daqui, que é o 5, e elevo ao quadrado. 2A menos 5 ao quadrado. Exemplo 4. 100x ao quadrado menos 18x mais 81. 100 é 10 vezes 10. X ao quadrado, x vezes x. E o 81 é 9 vezes 9. Vamos verificar esse aqui. Ele tem que ser 2 vezes, ó, um aqui e um aqui. Então, tem que ser 10 vezes x. E outro aqui, vezes 9. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 9, 90. Vezes x, 90x. Olha, isso aqui dá 90x. Não vai dar 18x. Então, isso é trinômio? Não. Não é trinômio quadrado perfeito. Não é trinômio quadrado perfeito. Se não é trinômio quadrado perfeito, eu não posso fatorar daquela forma, tá? Não existe fatoração, porque ele não é um trinômio quadrado perfeito. O que seria um trinômio quadrado perfeito? Aqui deu 90x, aqui eu tenho 18. No lugar do 18, eu precisaria ter 90, tá? Ou seja, para eu ter 90 aqui, quanto falta? Em vez de 18, eu precisaria ter 90. Para ser, qual seria? Qual seria o trinômio quadrado perfeito? Tá? Seria 100x quadrado menos quanto aqui, ó? Quem eu tinha que estar aqui? Mais 81. Quem teria que estar aqui? É o 90x? Não é? Então, teria que estar menos 90x. Esse sim seria o trinômio quadrado perfeito, tá? E não esse aqui. Tá? Agora, olha o de baixo. 4a ao quadrado mais 2a mais 9. Então, vamos lá. 4a ao quadrado. Que número vezes ele mesmo dá 4? 2 vezes 2. A ao quadrado, a vezes a. Vamos lá no 9. 3 vezes 3. Vamos ver o meio aqui. Tem que ser 2 vezes um daqui, que é 2 e a, e outro daqui, que é o 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes a, 12a. Aqui eu tenho 2a, eu não tenho 12a. Tá? Eu tenho 12a. Então, também não é trinômio quadrado perfeito. Mesma coisa, eu não posso fatorar isso aqui. Quem que eu posso fatorar? Eu vou ver qual seria o trinômio quadrado perfeito. Seria quem? 4a quadrado mais quem que eu tenho que colocar aqui? Mais 9. É o 12a, não é? Tem que ter 12a aqui no meio e não 2a, tá bom?
Vamos ver, como é que ficaria a fatoração desse aqui, ó? Ficaria aqui, ó. O primeiro, que é 10x, aqui, ó, é sinal de menos, então é menos. O segundo, que é 9 ao quadrado, né? E esse de baixo aqui, ó, ficaria quem? O 2 e o a, aqui é mais o segundo, que é 3 ao quadrado, tá bom? Deu pra entender quando é, quando que não é? Como que eu fatoro e como que eu não fatoro? Então, até mais.